Boa tarde, gente. De novo, né? Estão escutando direitinho? Pronto, então a gente vai iniciar agora o sistema respiratório, certo? Esperar ver se entram mais algumas pessoas, que eu mandei o link já um pouquinho depois de 1h30. Pronto, 24, né? Mais ou menos 24 alunos. Eu vou repassar para vocês mais tarde as questões referente a essas aulas e a aula passada, mas não precisam me enviar, certo? Só que isso fica só entre a gente, né? Porque é um requisito que vocês me enviem essas atividades, mas não precisam me enviar, certo? É só para que eu ajude vocês na fixação, ajude vocês no momento, assim, quando vocês forem lá fazer a prova, né? Então, uma forma de revisar. Então, vou enviar as questões dos conteúdos das aulas passadas, tanto histologia como anatomia, e dessas aulas de hoje também. Mas vocês não precisam se preocupar em me enviar essas questões, certo? Aí, realmente, 2 semanas dá para dar uma descansada real mesmo, de verdade. E aí, na outra semana, a gente volta com as atividades, certo? Pronto, então vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai ver aqui o sistema respiratório. A gente sabe que todas as células do nosso organismo, todas as células, independente de quais funções elas tenham que desempenhar, elas vão necessitar de oxigênio. Por quê? Porque esse oxigênio que vai realizar a oxidação de açúcares, né? Aí no processo de respiração para obtenção de energia, aquela energia que vem aí proveniente do ATP, né? A adenosina trifosfato, que é uma molécula rica em energia. É esse ATP gerado nesse processo de oxidação de açúcares, né? O processo de respiração que vai ser utilizado como moeda energética de todos os processos metabólicos que as células desempenham. Então, esse fenômeno, né, da respiração é essencial, na realidade é vital para o funcionamento de um organismo como um todo. E nós também sabemos que, como subproduto da respiração, a gente tem aí a liberação desse CO2, né, que é o gás carbônico, que é um gás que dentro do nosso organismo ele é tóxico. Então, ele precisa ser eliminado, ou seja, no processo de respiração, a gente vai absorver, né, captar o oxigênio para poder realizar essas reações de conversão na moeda energética do ATP, e também vai liberar esse subproduto que é o gás carbônico. Então, esse processo vai ser chamado de respiração, e o sistema responsável por realizar esse processo, qual é? É o sistema respiratório, né? Claro, juntamente lá com o sistema cardiovascular, que vai fazer ali a entrega do oxigênio e também vai recolher o gás carbônico liberado pelas células para entregar para os pulmões, para que ele possa eliminar na atmosfera. Então, o sistema respiratório. Então só travou para Sara. Mas já voltou? Certo. Pronto, então o sistema respiratório, juntamente com o sistema cardiovascular, né, que é dos vasos e capilares sanguíneos que vão fazer essas trocas gasosas com as células do organismo, é que são responsáveis por realizar esse processo das trocas gasosas, que vão culminar na respiração em cada célula que recebe esses componentes.
Então a gente tem aqui, ó, que o oxigênio ele vai ser captado da atmosfera, né, através aqui do sistema respiratório. Aí quando chega aqui nos capilares sanguíneos, vai ser entregue às células e também vai retornar esse gás carbônico lá para o sistema respiratório para poder ser eliminado o dióxido de carbono no ambiente, ok? Então, além desse papel de realizar a respiração, as trocas gasosas que são necessárias ao processo de respiração, o sistema respiratório também desempenha uma série de outras funções. E que funções são essas? Então, o sistema respiratório ele vai controlar o pH sanguíneo através de quê? Na maioria das vezes, quando o dióxido de carbono, o gás carbônico é liberado como subproduto da respiração, ele é liberado na corrente sanguínea não na forma de gás, não na forma de gás carbônico. Em sua maioria, ele é liberado na forma de íon bicarbonato. E esse íon bicarbonato, ele é um composto que tem um pH alto, né? Um composto básico. Então, altera o pH sanguíneo. Então, no momento em que ele é eliminado, diminui a concentração desse dióxido de carbono que possa vir a ser convertido no íon bicarbonato e acabar tornando ali o pH do sangue um pouco básico, certo? Então, ele tem essa função de controlar o pH. Também vai ter a função de quê? De filtrar e aquecer o ar que está sendo inspirado. Então essa filtragem, seja através dos pelos nasais, seja através da secreção do muco, certo? Ela vai eliminar tanto partículas, só o avião passar. Então essa filtragem vai eliminar tanto partículas menores e maiores, partículas sólidas, como também vai eliminar micro-organismos. E aí vai desempenhar o quê? Uma proteção imunológica, né? Esse processo de filtragem é para proteger o organismo de ataques que possam vir vias aéreas, certo? E também o aquecimento do ar inspirado facilita o quê? A difusão desses gases para os capilares sanguíneos, certo? Porque esses gases eles passam para os capilares através de um processo de difusão. Então, se eles estivessem numa temperatura mais baixa, essa difusão demoraria mais ainda para acontecer. Então, por isso que o sistema respiratório também precisa aquecer esses gases para facilitar essa difusão, certo? O sistema respiratório vai ser ainda responsável pela percepção de cheiros e aromas, porque como a gente vai ver anatomicamente na cavidade nasal, estão ali os receptores olfativos, né, que são responsáveis pela sensação do olfato. E por último, vai permitir a emissão de sons pelas cordas vocais, porque é através da passagem do ar por essas cordas vocais que vai ocorrer a vibração dessas cordas e a emissão consequente de sons, ou seja, a fala ou qualquer outro som que a gente possa emitir. Então, todas essas funções aqui são desempenhadas pelos componentes do sistema respiratório. A respiração, como a gente já falou, é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. Então, essa troca de gases entre esses três componentes vai envolver três processos, certo? Qual é o primeiro processo que está envolvido aí nessa troca de gases? É a ventilação pulmonar, ou seja, o processo mecânico de movimentação do ar para o interior dos pulmões, processo de inspiração, e para o exterior dos pulmões, que é o processo de expiração, não é isso? Então, esses três processos, eles vão ser independentes, certo? Eles ocorrem em separados, mas eles são relacionados. Eles ocorrem em sequência, apesar de serem independentes, eles estão relacionados, certo? Então, o primeiro é a ventilação pulmonar. A gente vê aqui o processo em que há
a contração do diafragma, em que ele expande a caixa torácica e diminui a pressão, favorecendo que haja a entrada do ar, ou seja, a inspiração. E nesse caso aqui, quando há o relaxamento do diafragma e ele sobe contraindo os pulmões e reduzindo o volume da caixa torácica, ele vai comprimir os pulmões e aumentando a pressão, fazendo com que esse ar seja expelido, ou seja, o processo de expiração. Então, o primeiro processo envolvido nessa troca de gases é essa ventilação pulmonar. O segundo processo vai ser a respiração pulmonar, certo? Que ela ocorre o quê? Externamente, ou seja, a troca de gases ocorre entre os pulmões e a corrente sanguínea. O sangue vai receber o oxigênio que está vindo ali proveniente do processo de inspiração, lá da ventilação pulmonar, e vai entregar o dióxido de carbono, o CO2, que foi gerado nas células depois do processo que o processo de respiração ocorreu, certo? Então esse CO2 vai ser liberado nos pulmões para que possa ser eliminado pelo sistema respiratório. Então, o primeiro é apenas um processo mecânico de receber o ar e liberar o ar. O segundo já passa aí a passagem, a difusão desses gases entre o sistema respiratório e os capilares sanguíneos. E o terceiro processo vai envolver a respiração tecidual. Então, o primeiro se chama ventilação pulmonar, o segundo, respiração pulmonar, e o terceiro, respiração tecidual, que, como o próprio nome já sugere, é a respiração interna, né? Que vai consistir na troca de gases entre o sangue, que está carregando aqueles gases, e as células que compõem os tecidos. Então, o sangue vai fornecer o oxigênio às células e vai recolher o gás carbônico que foi gerado no processo de respiração para devolver lá para o sistema respiratório para que esse possa eliminá-lo. Então, essa é a respiração tecidual, a passagem dos gases do sangue para as células e das células para o sangue, certo? Então, a respiração em si, ela envolve esses três processos. Então, o sistema respiratório, ele é dividido em duas zonas, certo? A zona condutora, que ela tem apenas aquele papel de conduzir o ar, e a zona respiratória, que é onde se realiza de fato o processo de troca de gases, ok? Então, a zona de condução, ela vai ser formada pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, ou seja, eles têm aquele papel apenas de entregar o ar que foi inspirado ou devolver o ar que tem que ser expirado. E a zona respiratória vai ser aquela formada a partir dos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos pulmonares, certo? Onde de fato ocorre ali as trocas gasosas. E o que é que ambos têm em comum? Eles são formados, todos aqueles que formam a zona condutora como a zona respiratória, são as chamadas vias aéreas. Então a gente vai ter as vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. É importante que vocês não confundam vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores com zona condutora e zona respiratória. A gente vai já ver que a zona condutora, por exemplo, ela só engloba até a laringe dos órgãos das vias aéreas superiores. A partir da traqueia são vias aéreas inferiores, mas aqui continua fazendo parte a traqueia, os brônquios e os bronquíolos da zona condutora, certo? Não está havendo ali troca de gases, certo? Então vamos lá, continuando. Então, como eu já introduzi para vocês, né, ele tem, além da divisão em zona condutora e zona respiratória, também os órgãos que compõem o sistema respiratório anatomicamente podem ser subdivididos em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores vão compreender do nariz até a laringe, ou seja, são aquelas que estão acima da caixa torácica, certo?
E as vias aéreas inferiores são aquelas que estão dentro da caixa torácica, ou seja, a partir da traqueia até os pulmões, certo? Da traqueia até os pulmões. Então a gente vai iniciar a anatomia desses componentes do sistema respiratório. E por onde é que o sistema respiratório inicia? Ele inicia pelo nariz, não é isso? Então a gente tem aqui que o nariz é por onde entra o ar. Ele vai ter uma parte externa visível, que é essa região aqui, mas também ele vai ter uma parte interna que está dentro do crânio, certo? Que é a parte não visível. Mas toda essa parte externa e interna compõe o nariz como um todo. A porção externa vai possuir duas cavidades chamadas de narinas, que são esses buraquinhos aqui por onde entra o ar, certo? Então, quando o ar entra, ele vai se encontrar com os pelos nasais. Esses pelos nasais que estão presentes aqui nessas cavidades das narinas, eles realizam a primeira filtragem desse ar. Ou seja, eles conseguem remover as partículas maiores que estão vindo junto com o ar inspirado, certo? Então, a gente tem aqui, ó, que essa cavidade nasal tem a região de fora, né, externa, que é a região visível, e lá dentro do crânio também continua essa cavidade nasal por dentro do crânio de forma não visível. Essa cavidade nasal, ela vai ser separada em dois lados pelo quê? Pelo septo nasal, certo? Que é esse tecido aqui que passa no meio da cavidade nasal. Então, tanto a parte externa quanto a parte interna da região da cavidade nasal serão divididas por esse septo nasal aqui, certo? Então, anatomicamente, a cavidade total, ela é dividida pelo septo nasal. Então, ambas têm a cavidade nasal, que possuem células ciliadas secretoras de muco. Então, ambas as cavidades, seja a externa ou a interna, vão possuir essas células ciliadas. E o que é que essas células ciliadas fazem? Elas contêm cílios, né? E esses cílios, eles vão realizar uma segunda filtragem, certo? E também uma limpeza, seja de partículas, seja de micro-organismos, né? De agentes estranhos que possam desencadear alguma infecção no nosso sistema respiratório. Então, essas células ciliadas têm essa função de filtragem e limpeza, mas elas também têm o papel de quê? De secretar muco. E para que serve esse muco, né? Esse muco, ele vai umidificar o ar, vai facilitar a sua passagem aí para os outros componentes do sistema respiratório, além de também favorecer a prisão de moléculas, partículas menores ou micro-organismos que possam estar vindo junto com aquele ar inspirado. Quando a passagem do ar após a parte externa e a penetração aqui na cavidade nasal interna, vocês vão ver que nessa porção interna vão ocorrer as conchas nasais. A gente viu que na porção externa a gente tem as narinas, né, que são os orifícios aqui. A gente vai já falar sobre isso, eu comento sobre isso, tá certo? Então, na porção interna tem as conchas nasais, que são cornetos grandes e olha aqui, ó, extremamente vascularizados. Por que que o nariz, qualquer pancadinha, ele sangra? Qualquer ressecamento, né? Se eu tenho a pele ali interna da minha cavidade nasal ressecada, ela é constantemente ressecada, então a probabilidade de que eu sofra alguma lesão nesse tecido é muito grande. Como ele é altamente vascularizado, ou seja, altamente irrigado, eu favoreço um constante sangramento nasal, certo? Então esse sangramento nasal constante, ele pode ser devido a isso, o ressecamento do tecido interno da cavidade nasal, ou por pancada, certo? Algumas pessoas também que têm
o sangue mais diluído, né? Porque aí tem uma produção maior uma secreção maior de heparina, que acaba diluindo demais esse sangue, então também facilita o extravasamento desse conteúdo sanguíneo. Então todos esses fatores favorecem esse extravasamento dessa quantidade enorme de capilares sanguíneos que ficam localizados aqui nas conchas nasais, certo? Pode sim, porque por hereditariedade a gente tem genes que codificam para uma secreção maior, por exemplo, como eu acabei de falar, da heparina, que acaba tornando o meu sangue muito mais diluído, muito mais fácil de extravasar desses vasos sanguíneos, certo? Também existem fatores genéticos que também tornam a pele ou mucosas mais sensíveis ao ressecamento. Então pode sim ter fatores genéticos envolvidos nisso, certo? Então, nessas conchas nasais altamente vascularizadas é que ocorre o quê? O aquecimento, a filtragem e a umidificação continuam. Por que que a filtragem e a umidificação continuam? Porque na cavidade nasal interna também existem as células ciliadas, certo? Então esse processo de filtragem ali de partículas menores e micro-organismos e também o processo de umidificação também vai continuar. Mas o principal que ocorre aqui em meio a essa presença dessas conchas nasais aqui, grandes, ó, essas estruturas aqui, que são altamente vascularizadas, é o aquecimento do ar. Então eu não tenho a necessidade de aquecer o ar para facilitar lá na frente a difusão desses gases. Então, qual é o elemento que a gente tem dentro do nosso corpo que é mais quente, né? E que perde esse calor com facilidade? É o sangue, que a gente já viu lá nas outras aulas, por exemplo, do sistema tegumentar, quando a gente tem que esfriar, né? Diminuir a temperatura corporal, então a gente aumenta a irrigação aqui nas extremidades para que o sangue perca esse calor e diminua a temperatura. Então essa capacidade, essa característica do sangue de ser muito quente, de perder o calor com facilidade, quando chega aos extremos, né, do corpo, é que fazem com que nessa região essas conchas nasais sejam altamente vascularizadas para que o sangue perca esse calor nessa cavidade nasal interna e aí possa aquecer esse ar para facilitar mais na frente a difusão dos gases, certo? E também aqui nessa região, na cavidade interna e acima das conchas nasais, nós vamos ter o epitélio olfativo. Passando de novo. Acabou o lockdown, né? O pessoal parece estar viajando direto, porque quase não estava passando avião, agora já está o tempo todo. Então, acima dessas conchas, a gente tem o epitélio olfativo, que faz a comunicação direta com quem? Com o nervo olfativo. Então, são esses elementos aqui que estão acima das conchas nasais, esses elementos aqui, ó, o nervo olfativo ligado ao epitélio olfativo, que é esse aqui, ó, esse acumulado de tecido aqui, que são responsáveis pela nossa sensação de olfato, certo? Então, seguindo, alguma dúvida nessa parte da anatomia do nariz? Pronto. E aí, o nariz, além dele ter todos esses elementos e essas funções de umidificação, de filtragem, de aquecimento do ar, de gerar sensação olfativa, ele também faz comunicação com os seios nasais, que estão aqui localizados lateralmente acima da cavidade nasal. Então, esses são espaços que são preenchidos de ar dentro do crânio e que tem a função de produzir muco, né? E também tem o papel de aumentar a ressonância da voz. Algumas pessoas podem ter seios nasais mais amplos, outras menores, é aí que dá a entonação de cada voz, a diferença de entonação de cada voz, certo? Porque ele funciona como uma câmara de propagação de sons. Então, ele tem a função de produzir o muco para também umidificar ali o ar que está sendo inspirado e também tem essa função aqui de aumentar a ressonância da voz, ok? E o que é que acontece no processo de sinusite? Então, essas mucosas
que compõem esses seios nasais, né, que são responsáveis por produzirem esse muco, essas mucosas podem sofrer processo inflamatório. E algumas pessoas têm esse processo inflamatório ocorrendo constantemente, por isso elas têm a doença chamada de sinusite, né, que é a inflamação constante desses seios nasais, essas regiões aqui em cima e aqui na lateral. E essa inflamação constante acaba gerando o quê? Se é um processo inflamatório, eu vou atrair células de defesa, eu vou aumentar a produção do muco que eu aumento, então acaba congestionando essa região aqui, e dependendo do tipo de inflamação que se atinja, pode gerar infecções mais graves, né? Se aquele acúmulo de muco, aquele acúmulo de processo inflamatório ficar muito grande, aí pode gerar um processo infeccioso mais grave, certo? Ixi, já tem o pessoal da sinusite aí se entregando, né? Então vamos lá, passou o ar do nariz, né, da cavidade nasal, ele passa para a faringe. A faringe é aquela que a gente também viu na semana passada lá, que também compõe o sistema digestório, né? Então ela está localizada atrás das cavidades oral e nasal e à frente das vértebras cervicais aqui, certo? A localização anatômica da faringe. Ela serve de passagem tanto do ar como também do bolo alimentar, né, que vem ali da cavidade oral. Ela vai atuar como câmara amplificadora de sons. Também está envolvido o que, então, juntamente com os seios nasais, com a entonação, com o tom de voz diferente que existe entre cada pessoa, que cada um vai ter a sua câmara de amplificação de sons diferente. Ninguém é igual, não é isso? Então, ela vai ser dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A gente já viu na aula anterior que a nasofaringe é a que fica mais próxima da cavidade nasal, a orofaringe é a que fica mais próxima da cavidade oral e a laringofaringe é aquela que faz ali a ligação já com a laringe, certo? Então a nasofaringe, ela faz o contato com a cavidade nasal e também com as tubas auditivas aqui do ouvido. Também, não é apenas uma única estrutura que é responsável por isso. A gente tem a faringe, a gente tem os seios nasais, na laringe está presente as cartilagens das pregas vocais, certo? Então todos esses conjuntos que são responsáveis pelo nosso tom, pelo nosso volume de voz, certo? Então não existe apenas um responsável, ok? Então, nessa região, né, da nasofaringe que se comunica aí com a cavidade nasal, existe a tonsila faríngea, né, que é a famosa chamada adenoide, ok? Essa adenoide ou todas as tonsilas são aglomerados de tecido linfóide. Eu vou já, como ainda tem as outras para a gente mencionar, aí eu vou detalhar essas tonsilas, né, esses tecidos linfóides já no outro slide. Então, na nasofaringe existe a presença da tonsila faríngea, que é a adenoide, ok? Já na região da orofaringe, que faz contato com a cavidade oral, ela vai ter a presença das tonsilas palatinas, que nada mais são que as nossas amígdalas, né? E também as tonsilas linguais. Então, essa aqui que está em contato, a orofaringe, com a cavidade oral, vai ter a presença dessas duas tonsilas aqui, tanto palatina como linguais. Então, o que é que acontece, né, com essas... Ok, aqui voltou. Para mim apagou e voltou agora. Então, na orofaringe existe a presença dessas tonsilas palatina e linguais, certo? E tanto a tonsila faríngea, como a tonsila palatina, como a lingual, tanto a adenoide, como a amígdala, como a tonsila lingual,
são aglomerados de tecido linfático, que tem um papel de proteção, de síntese de células de defesa ali nessas regiões de entrada, né? Essas regiões que têm contato direto com o meio externo e são mais propensas a infecções. O ar que se respira ou também a infecção através da cavidade oral. E esses três aglomerados de tecido linfóide, eles têm essa função de proteger, né, imunologicamente o indivíduo até os 3 anos de idade. Então a função desempenhada por eles, ela ocorre ali até por volta dos 3 anos de idade das crianças. Por quê? Primeiro porque a criança está tendo um contato com o ar aqui, né, que existe muitos poluentes, diferentes compostos aqui difusos no nosso ar atmosférico, então é tudo muito novo para essas crianças e, além do mais, elas não têm uma imunidade estabelecida, então todo o ar que ela pode vir a respirar pode estar contaminado, então tem a presença desse tecido linfóide para proteger a criança e principalmente aqui que a gente vê, ó, que tem a presença de duas em contato com a cavidade oral. Por quê? Porque a cavidade oral é onde mais a criança se comunica com o mundo, né? Ela descobre o mundo introduzindo coisas na boca, certo? Porque ela não tem o conhecimento e quer conhecer. Então, para prevenir, para proteger essa criança imunologicamente, existe a presença desses aglomerados de tecido linfóide. Quando nos tornamos adultos, né? Esses tecidos não têm mais função, eles são afuncionais. Se a pessoa tiver alguma propensão genética, pode haver o crescimento exacerbado dessas tonsilas que acabam causando inflamações e infecções recorrentes e por isso é recomendado que haja remoção ou da adenoide ou das amígdalas ou também essas pessoas, além do processo de crescimento exacerbado, também podem ocorrer infecções recorrentes, porque são afuncionais essas estruturas. Elas não têm função aqui no nosso organismo. Então, ao contrário do que a gente viu na aula anterior, que a remoção da vesícula, ela traz sim consequências, né, de problemas aí de digestão de gordura, de absorção de nutrientes, o caso da remoção dessas tonsilas não irá nos trazer nenhum prejuízo, porque ela de fato não desempenha mais nenhuma função dentro do nosso organismo. Elas são importantíssimas no processo de desenvolvimento até ali a primeira infância, mas depois disso elas não têm mais função, certo? Já que a laringofaringe vai fazer a conexão com o esôfago e a faringe, certo? É só a continuação, a finalização da faringe. As amígdalas são as tonsilas palatinas, todas elas têm a mesma função. Tanto a adenoide, como as amígdalas, como as tonsilas linguais têm essa mesma função até a primeira infância, proteger imunologicamente a criança. Após os 3 anos, nenhuma das três, nem a adenoide, nem as amígdalas, nem as tonsilas linguais tem nenhuma função a desempenhar no nosso organismo. Então elas podem sim ser removidas sem problema, certo? Pronto. Passou da cavidade nasal, foi para a faringe, chegou ali na laringe através do contato lá com a laringofaringe, né? Então a laringe, ela é curta e conecta-se tanto na parte superior com a faringe quanto na parte inferior com a traqueia. E ela vai estar localizada onde? À frente das vértebras cervicais 4, 5 e 6, certo? Ela é localizada anatomicamente à frente dessas vértebras. É ela quem vai abrigar o que? As cordas vocais. Então é por lá que o ar vai passar, vai realizar a vibração dessas cordas e vai emitir o som. Então, dependendo do diâmetro, da grossura dessa laringe, vai variar o que? O tom de voz, né? O volume da nossa voz. Então, todos esses elementos estão relacionados aí à nossa voz. Tanto as cordas vocais, a sua estrutura anatômica, quanto também a estrutura da própria laringe, como lá dos seios nasais, a faringe que faz a câmara amplificadora, então todos eles estão envolvidos aí na voz, certo? Então, além disso, a laringe
ela possui cartilagens importantíssimas, certo? Para o sistema respiratório. Ela vai possuir a cartilagem tireoidea, que é o chamado pomo de Adão, que normalmente é mais proeminente em homens, certo? Também vai ter a cartilagem epiglote, que é aquela que quando a língua vai deglutir, empurra esse tecido aí da laringe, empurrando a glote, que fecha a glote, fechando a entrada da traqueia, né, no momento da deglutição. E também, além dessas duas cartilagens, ela vai ter a cartilagem cricóidea. E que cartilagem é essa? É a cartilagem que fica fixa na traqueia, certo? Então essa cartilagem, ela tá ligando tanto a laringe, tá ligando a laringe à traqueia. Então ela dá esse momento de troca, essa interseção entre a laringe e a traqueia. Então, a traqueia, ela vai ser um tubo cilíndrico que está logo abaixo do que? Da cartilagem cricóidea lá da laringe, certo? Ela vai ser composta por uma musculatura lisa e por anéis de hialina, né? A gente viu que a hialina compõe os brônquios, os bronquíolos, a traqueia, faringe, esôfago, né? Eles fazem parte aí dessa composição. Esôfago não, desculpa. Então a gente tem essa composição tanto por musculatura lisa, mas também por esses anéis de cartilagem, cartilagem do tipo hialina, certo? Esses anéis, eles estão dispostos em C, certo? Onde a abertura do C vai ficar para a região posterior do indivíduo. Então a gente vê aqui a parte de trás da traqueia, onde a abertura desses anéis de cartilagem está aqui voltada para a parte de trás do indivíduo. Então a minha frente de traqueia é dessa forma e as costas é dessa forma, ok? Ela vai ter cerca de 11 centímetros, é claro que varia entre cada indivíduo, mas a média entre todos os indivíduos é que ela tenha esse comprimento de 11 centímetros, certo? Então, esses anéis de cartilagem hialina vão evitar o colabamento de traqueia. Por quê? Porque se ela é composta por uma musculatura lisa e não houvesse a presença desses anéis de cartilagem hialina, essa musculatura lisa podia contrair e ocasionar o quê? O colabamento da traqueia, que é o quê? O fechamento total dessa traqueia. Com o fechamento total da traqueia, impediria a passagem do ar, automaticamente o indivíduo iria o quê? Morrer, né? Porque sem o ar não ocorrem as reações vitais de respiração no organismo. Então esses anéis de cartilagem, eles têm aquela certa resistência, né, no caso da cartilagem de hialina, que mantém essa musculatura contraindo, mas ao mesmo tempo não permite que ela se feche totalmente, não permite que ocorra esse colabamento de traqueia. O colabamento de traqueia, ele ocorre muito em cães idosos. Por quê? Porque os cães, eles têm essa degradação à medida que vai avançando a idade muito grande de cartilagens. Seja que as cartilagens do joelhinho deles, né, da pata traseira, como também a cartilagem aqui da sua traqueia. Então esse processo de colabamento de traqueia ocorre muito já nos cães idosos. Então a parte interna vai ser revestida de células caliciformes. Então a gente tem aqui os anéis de cartilagem envolvendo a musculatura lisa. E essa musculatura lisa vai ser revestida por essas células caliciformes, que tem a função de quê? De produzir um muco que vai facilitar o movimento e mais uma vez fazer o quê? A filtragem. Por que isso é tão importante, né? Tanto os processos de filtragem, filtragem pelos pelos nasais, filtragem contínua pelas células ciliadas lá na cavidade nasal, a filtragem através do muco. Então todos esses processos, o muco que é produzido lá nos seios nasais, aí muco novamente aqui produzido, secretado na traqueia. Então, porque o organismo, ele tem todos esses métodos de defesa para evitar que ocorram infecções do trato respiratório, que é um sistema que é essencial ao funcionamento metabólico do organismo como um todo, certo? Então são mecanismos de defesa, mecanismos, vamos dizer, profiláticos que o organismo desenvolve para evitar que algum mal maior possa ocorrer, certo?
Então o final da traqueia ele bifurca em 2 brônquios, né? E essa bifurcação aqui no final da traqueia é chamada de carina da traqueia, certo? E aí a formação do brônquio direito e do brônquio esquerdo, que vai o quê? O brônquio direito vai lá para o pulmão direito e o brônquio esquerdo vai lá para o pulmão esquerdo, ok? Então, os brônquios, eles possuem um epitélio ciliado e também anéis de hialina, certo? Ou seja, eles também precisam desses anéis de cartilagem para manter ali a estrutura tubular desses brônquios abertos, não permitir o colapso dessas regiões, certo? O brônquio direito, ele é maior e mais verticalizado do que o brônquio esquerdo. Por quê? Porque o brônquio esquerdo fica do lado esquerdo, que é onde o coração se aloja, né? E a gente sabe que o coração ele ocupa um espaço maior ali na parte esquerda do organismo, a partir da parte mediana para o lado esquerdo. Então acaba que evolutivamente esse brônquio esquerdo ele ficou menor do que o direito, devido aí a esse espaço maior ocupado pelo brônquio esquerdo, certo? Então os brônquios eles vão ainda se dividir em brônquios lobares, que vão seguir para os lóbulos do pulmão. A gente vai ver mais à frente que os pulmões eles são divididos em lobos, certo? Então cada brônquio desse que se subdivide a partir do brônquio direito e esquerdo vai se direcionar para os lobos, ok? Então a gente tem aqui brônquio direito, né, que é maior e mais vertical, brônquio esquerdo, e aí a formação desses brônquios lobares que vão seguir para os lobos do pulmão. O pulmão esquerdo ele tem 2 lobos e o pulmão direito tem 3 lobos, certo? Só um segundinho. Tu não quer ver porque que ela tá chorando tanto, não? Qualquer coisa diga pra ele trazer ela aqui, ela tá chorando demais. Gente, só um minutinho, viu? Só um instante, vem cá. Vem, meu amor. O que tá acontecendo? Olha, olha, você gritando. Sai na televisão. Aí Obrigada. Participação especial. Então vamos lá. Vocês compreenderam que há a divisão entre direito e esquerdo, e dentro dessa divisão ainda há a divisão de brônquios lobares, né, que vão se direcionar aos lobos dos pulmões, ok? Então o lado direito ele vai ter 3 brônquios lobares e o lado esquerdo, ela acalmou. E o lado esquerdo vai ter 2 brônquios lobares, certo? Então esses brônquios lobares ainda se dividem em brônquios segmentares, né? Então vai só ir estreitando essa divisão, e ainda se dividem mais ainda. Quando ocorrem mais divisões, subdivisões desses brônquios, né? Cada vez ficando mais finos, né? Então até que se chega à formação dos bronquíolos. E a partir dos bronquíolos não há mais a presença dos anéis de cartilagem, certo? Há apenas o epitélio na formação desses bronquíolos. E esses bronquíolos terminais encerram a zona lá condutora, que tem apenas o papel de conduzir o ar, certo?
E aí eles vão ter esse aspecto aqui de árvore brônquica, é chamado de árvore brônquica, né? Porque vai ter esse aspecto quando eles começam a se difundir e formar esses bronquíolos terminais, vai terminar com essa estrutura aqui, ó. A cada subdivisão vai formando essa árvore brônquica aqui, ok? Então, vocês compreendem ali que a gente viu aqui, ó, já é vias aéreas inferiores, mas é só aqui que termina a zona condutora do ar, certo? Então, prestem atenção nesses quesitos aí para não se confundir na subdivisão de zona condutora e respiratória e vias aéreas superiores e inferiores, ok? Então vamos lá. Então os bronquíolos terminais, eles ainda vão se dividir mais ainda, né? Então eles vão se tornar mais finos, mais capilarinosos ainda, menores, iniciando agora a zona respiratória, em que há de fato as trocas gasosas. Então eles vão desembocar nos ductos alveolares, que possuem os alvéolos aderidos em sua estrutura, e esses alvéolos eles ficam unidos em forma de cachos, que são os chamados o quê? Sacos alveolares. Então cada estrutura circular dessa aqui é um alvéolo, mas eles ficam sempre unidos, formando aqui esses sacos alveolares, certo? Então, os alvéolos, eles vão ser bolsas de ar envoltas por um fino epitélio que vai contatar os capilares sanguíneos, ou seja, vai interagir com os capilares sanguíneos. É isso que vai conferir o aspecto esponjoso do pulmão. O que é que eu quero que vocês também tenham uma percepção? Os pulmões não são um órgão separado e aí vem o alvéolo e aí vem os brônquios e aí... Não é separado. Os alvéolos compõem os pulmões, fazem parte dos pulmões. Da mesma forma que os bronquíolos, que se dividiram a partir dos bronquíolos terminais, também vão compor os pulmões, certo? Por isso que os pulmões vão ter o aspecto esponjoso, porque eles são formados por milhares de alvéolos, que são esses sacos de ar, essas bolsas de ar. Então vai conferir esses espacinhos aqui dentro do pulmão que dão aquele aspecto de esponja, certo? Então a nível microscópico, os pulmões são compostos por alvéolos, por bronquíolos mais em formatos mais finos, ok? Então, a partir de agora, a gente vai ver esses pulmões. A gente viu aí, quando inicia a zona respiratória, é quando iniciam-se os pulmões, né? Então, a gente viu a parte microscópica desses pulmões. Então, a partir de agora, a gente vai ver a parte macroscópica, né? Aquilo que a gente consegue visualizar de fato. Então, na parte macroscópica dos pulmões, a gente sabe que eles são órgãos pares, né? Que estão dentro aqui, eu botei tórax por causa do espaço, certo? Mas eles estão dentro da caixa torácica, certo? Que é a estrutura óssea, com o coração ali presente entre eles. E como a gente pode visualizar aqui, né? O coração ocupando um espaço maior do lado esquerdo, ou seja, que aí já diminui o tamanho do pulmão esquerdo, como também ali da estrutura do bronquíolo esquerdo, e faz a gente associar essas definições, certo? Então, os dois pulmões não são idênticos, como a gente consegue visualizar. O pulmão esquerdo, ele é menor, e o pulmão direito, ele é maior. Mas ele é maior em largura, porque ele é um pulmão curto. Porque, como a gente viu na aula passada, o fígado, que é o maior órgão interno do corpo, ele fica logo abaixo do pulmão. Então, ele ocupa muito espaço aqui. Então, esse pulmão direito, ele acaba sendo... Então, esse pulmão direito, ele acaba sendo comprimido aqui em altura, mas ele acaba se expandindo em largura, em comprimento lateral, certo? Então, de uma forma ou de outra, ele é maior do que o pulmão esquerdo.
A parte inferior dos pulmões é chamada de base, enquanto a parte superior estreita, né, essa parte que vai subindo e estreitando, ficando mais pontuda lá na extremidade, é chamada de ápice. Não. Os dois têm a mesma função, a troca gasosa, certo? Não tem uma maior eficiência de um ou outro, não. Claro que pelo pulmão direito ser maior, ele vai conseguir efetuar mais trocas gasosas, pelo tamanho dele. E não porque a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares dele seja mais eficiente do que a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares do pulmão esquerdo. Entendeu? Pronto. Então, ainda anatomicamente, como eu falei para vocês, os pulmões são subdivididos em lobos, certo? O pulmão direito, por ser maior, ele é dividido em 3 lobos. Então, tem o lobo superior, o lobo medial e o lobo inferior, enquanto o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos, que é o lobo superior e o inferior. Esses lobos que vão subdividir os pulmões, eles são separados por fendas, né? Que são as chamadas fissuras. Então, o pulmão direito, ele vai ter uma fenda chamada de fissura horizontal, que ela vai ser frontal. Aqui ela vai ser frontal, ela ocorre aqui na região frontal do pulmão, enquanto vai ter outra fissura oblíqua e inclinada, que ela já ocorre aqui nessa forma oblíqua e inclinada, separando o lobo médio e o lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele separado só em 2 lobos, ele só vai ter uma fissura, que é uma fissura também oblíqua e inclinada, certo? Então, em ambos os pulmões, né, tanto o pulmão direito como o pulmão esquerdo, eles vão ter uma região medial, que é a chamada região do hilo pulmonar. Essa região aqui no centro de cada pulmão. Então, tanto o esquerdo como o direito possuem essa região medial, certo? E esse hilo pulmonar nada mais é do que um espaço por onde os vasos, os nervos e os bronquíolos da árvore lá brônquica vão entrar e sair dos pulmões. Então, não é a partir da árvore brônquica que se subdividem esses bronquíolos terminais em estruturas menores ainda e inicia a zona respiratória. Então, quando inicia essa zona respiratória é quando eles penetram nos pulmões através dessa região medial aqui, que é o hilo pulmonar, certo? Então, além disso, de penetrar aqui os vasos sanguíneos, os nervos e a estrutura lá da árvore brônquica e iniciar essas trocas gasosas de fato, também a gente tem aqui, no caso do pulmão esquerdo, a impressão cardíaca, que fica também lateralizada a esse hilo pulmonar. E por que que no pulmão esquerdo a gente tem essa depressão aqui, chamada de impressão cardíaca? A gente já pode deduzir, né, pelo que a gente tem falado, de que o coração ocupa um espaço maior aqui na caixa torácica do lado esquerdo, ele também acaba comprimindo aqui esse pulmão esquerdo, por isso que causa essa impressão, né? Porque ele realmente causa esse amassamento aqui no pulmão esquerdo, para ele ficar encaixadinho e como se fosse abraçado ali pelo pulmão. Essa marca, quando a gente remove o pulmão esquerdo e consegue visualizar essa marca deixada pelo coração, é a chamada impressão cardíaca, certo? Então, ainda sob os pulmões, a gente vai ter uma membrana chamada de pleura. Então, essa pleura ela envolve os pulmões e também os mantém abertos. A gente vai ver que a pleura possui 2 membranas. A membrana mais interna, que é chamada de membrana visceral. Essa mais interna, ela está ligada, aderida ao pulmão diretamente. Aí vem o espaço entre as pleuras e aí vem a membrana mais externa da pleura, que é a pleura parietal. E essa pleura parietal
pleura parietal vai ser ligada à caixa torácica, certo? Então, por que que ela mantém os pulmões sempre abertos? Eu vou levar lá pra dentro. Vou. É isso mesmo, é briga. Tô brigando. Não, mãe, leva a bichinha. É importante a pleura, é importante a pleura. É. Então, a pleura interna, ela fica ligada aos pulmões. Existe um espaço entre essas duas pleuras, mas que mantém a conexão entre elas. E a pleura externa é a pleura parietal, que fica ligada à caixa torácica. No momento em que a contração ali dos pulmões para que ocorra a expiração, esses pulmões podiam ali apenas comprimir e não voltar mais, né? Por que que eles permanecem abertos? Porque a pleura parietal, que está ligada à caixa torácica, mantém eles ali abertos, mantém eles com volume mantido, né? Mantém o volume dos pulmões, certo? Então elas têm essa função de envolver os pulmões e também de mantê-los sempre abertos, certo? Então é uma membrana dupla, como a gente está vendo aqui, tem a interior visceral e a exterior parietal, e protege e ajuda na mecânica da respiração. Por quê? Porque no processo de ampliação aqui da caixa torácica para que ocorra a inspiração, essa pleura parietal que está ligada à caixa torácica, ela puxa essa caixa torácica, porque a gente vai já ver que além de estar ligada à caixa torácica, a pleura parietal também está ligada ao diafragma. Então, quando o diafragma contrai, ele puxa essa pleura e ela acaba puxando a caixa torácica, expandindo aqui o volume dos pulmões, reduzindo a pressão interna e favorecendo a entrada do ar. Da mesma forma em que quando há esse relaxamento, né, do diafragma, empurra a pleura parietal, que vai ali empurrar a pleura visceral, mas não permite que haja a compressão total dos pulmões, mantendo eles abertos. Então a mecânica respiratória também precisa da ação dessa pleura. Então, além de proteção, ser uma membrana protetiva, ela também ajuda na mecânica respiratória. Então a pleura externa é a parietal, que está ligada à caixa torácica e ao diafragma. A interna é a visceral, que está ligada aos pulmões, e entre elas existe a cavidade pleural líquida, que vai proteger essas membranas contra o atrito. Por que que existe essa necessidade desse espaço líquido, né, que protege contra o atrito entre essas pleuras? Porque a respiração não é um processo que nós precisamos desempenhar constantemente. Então vocês concordam que sempre que essa pleura puxar a outra pleura, vai estar havendo ali um processo de atrito constante. Então, se não houvesse esse líquido entre essa cavidade pleural, o atrito entre essas membranas poderia causar o desgaste das membranas e assim automaticamente interferir na mecânica ali do sistema respiratório, certo? Então, anatomicamente, a gente já detalhou cada parte, certo? Anatomicamente. Então, eu vou falar para vocês por cima, né? Não tão detalhadamente, de um pouco de como é que funciona a fisiologia dessa mecânica de respiração, porque não é o nosso intuito, mas eu acho importante que vocês tenham algum conhecimento sobre isso, apesar de que vocês vão fazer a disciplina no próximo semestre. Então eu vou falar aqui bem por cima de como é que isso ocorre, mas não tão detalhado como eu detalhei o sistema digestório na aula passada, tá? Alguma ruptura, né, pode causar aí algum dano nas pleuras, algumas lesões, impactos, pancadas, pode causar um rompimento da pleura. Se eu tenho uma região que houve um rompimento dessa pleura e é ela que está ligada ao diafragma e a caixa torácica, por exemplo, na pleura parietal, vai danificar. Vixe, aqui apareceu que estava era caído. Vou falar de novo. Então, algum impacto, alguma lesão que perfure essa pleura, automaticamente, se houve uma lesão na pleura,
ela foi rompida e ela está ligada à caixa torácica e também ao diafragma e a essa lesão, ela não vai conseguir desempenhar esse papel de puxar nem de comprimir ali a caixa torácica juntamente ao diafragma, interferindo no processo mecânico respiratório. Então, qualquer dano que interfira nessas membranas vai interferir na mecânica respiratória. Qualquer lesão, seja de impacto ou seja de corte, pode causar esse dano sim, ok? Pronto, então vamos lá detalhar um pouquinho aqui a mecânica respiratória, certo? Essa mecânica respiratória, ela vai envolver o processo de inspiração e de expiração através das diferenças de pressão, é que vai haver essa captação do ar e dessa eliminação do ar. Então, como é que isso vai acontecer? No processo de inspiração, o diafragma vai contrair. Se o diafragma contrai, ele puxa a cavidade torácica para baixo, fazendo com que ela aumente de volume, e quando esse volume aumenta, a pressão interna ali do sistema respiratório dos pulmões vai diminuir. Essa pressão vai ser menor dentro dos pulmões do que a pressão atmosférica que está do lado de fora. Então, com uma pressão maior do lado de fora e menor do lado de dentro, ela vai favorecer a entrada do ar, né? Porque o ar, qualquer gás, ele vai se movimentar do local que tem maior pressão para o de menor pressão, certo? Por isso que quando há um ar comprimido, como de um gás butano, se ele for liberado, ele tende a sair rapidamente para fora. Por quê? Porque ele foi comprimido, a pressão está muito elevada. Então, ele tende a sair do local de maior pressão para o de menor pressão. Então, quando há essa expansão, esse aumento do volume, reduz muito a pressão e favorece a entrada do ar, ou seja, o processo de inspiração. Da mesma forma, na expiração ocorre o contrário. O diafragma vai relaxar. Quando ele relaxa, ele sobe, acaba comprimindo a caixa torácica, que vai comprimir o volume dos pulmões. A pressão dentro dos pulmões vai aumentar, se tornando muito maior do que a pressão atmosférica, favorecendo o quê? O ar no centro se movimenta da maior pressão para a menor. Então, se a pressão dentro dos meus pulmões está maior do que a pressão atmosférica, eu favoreço a eliminação desse ar de dentro dos meus pulmões para fora, né? Para a atmosfera. Então, a saída do ar do corpo para o meio ambiente, ok? Vamos já falar sobre isso, certo? Vamos falar agora, inclusive. Então, o que é a inspiração forçada, né? Que é quando a gente fica ofegante, tem que respirar mais rápido. Quando é que isso acontece? Situações que há um aumento de adrenalina, medo, né? Ou principalmente que a gente vê quando a gente está desempenhando algum exercício físico que exija mais do que a nossa capacidade cardiorrespiratória. Então, esse processo de inspiração forçada, que ocorre quando a gente tem esse aumento da frequência cardiorrespiratória, ele vai ocorrer para garantir que continue ocorrendo oxigenação suficiente do sangue e, consequentemente, de quem? Das células, né? Então, em vez da gente ter apenas a ação do músculo diafragma no processo de respiração comum, a gente vai precisar que outros músculos acessórios atuem contribuindo para que essa inspiração forçada ocorra. Que músculos são esses? A gente viu lá na aula do sistema muscular que tinha alguns outros músculos relacionados ao processo de inspiração, de expiração, mas o que era responsável principalmente pela respiração normal era o diafragma, e a gente não sabia onde esses outros músculos se encaixavam no processo respiratório. Então é aqui que ocorre a ação dos intercostais externos, ou seja, aqueles que estão por fora das costelas, né, da caixa torácica. Também tem a ação do serrátil posterior, dos escalenos e do esternocleidomastoide, certo? Então, todos esses músculos têm um único objetivo. Eles têm a função de auxiliar o diafragma a expandir mais ainda o volume da caixa torácica. Então, o esternocleidomastoide, que é aqui em cima
e se liga a essa parte aqui da caixa torácica, ele vai puxar mais ainda a caixa torácica para favorecer a expansão dela. Quando ela expande, ela não está ligada ali à pleura parietal, a pleura parietal também não está ligada à pleura visceral, que está ligada aos pulmões, então ela puxa os pulmões, expande esses pulmões mais ainda, reduzindo bruscamente a pressão interna dentro do ar, dentro desses pulmões. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o ar entre com muito mais volume, ou seja, uma quantidade muito maior de ar, consequentemente de oxigênio, vai entrar nesses pulmões e numa velocidade muito maior, porque a associação com todos esses músculos fazem com que o processo de expansão ocorra muito mais rápido e muito mais efetivo. Compreendeu? A respiração para que aquele exercício saia melhor. O que é que acontece? Pois é, porque aí ele desvia o gasto energético da contração dos outros músculos para apenas aquele músculo alvo, né? Mas no final das contas isso não funciona. Mas aí, em vez de haver o gasto energético para contrair todos esses músculos, quando há uma inspiração forçada, ele só está gastando a energia daquele outro músculo. Só que no final das contas, como ele não está absorvendo o oxigênio que vai fornecer a energia no final, ele vai ter problemas, por exemplo, de produção ali do ácido lático, né? Porque não tem oxigênio suficiente para gerar a oxidação dos açúcares e ele precisa obter energia de outras fontes, certo? Certo, obrigado, viu? Nada. Então, na expiração forçada, o que ocorre quando? Quando a gente dá uma tosse, né, um espirro, ou quando a gente se engasga, né, quando aquele conteúdo que não era para ir pelo caminho respiratório vai para o caminho respiratório. Então, em todas essas ocorrências, a gente precisa de uma expiração forçada, certo? Então, a saída do ar tem que ser forçada. E para que isso ocorra, a gente vai precisar que ocorra a participação agora dos intercostais internos, ou seja, aqueles que estão por dentro ali da caixa torácica, e também a ação aqui do abdominal reto, né? Que é esse grandão aqui que a gente tem no abdômen. Então, a ação desses músculos, tanto o abdominal reto como os intercostais internos, é que vão auxiliar o diafragma. No momento em que o diafragma relaxa, esses aqui contraem de forma brusca e rápida. Essa contração deles associada ao relaxamento do diafragma, que empurra aqui, porque quando o diafragma relaxa, ele sobe e comprime a caixa torácica e os pulmões. Então, ainda mais com a contração dessa caixa torácica, eu vou aumentar muito a pressão interna, certo? Então, como eu aumento de forma brusca e rápida essa pressão interna dentro da minha caixa torácica, o ar vai sair com muito mais volume e velocidade, certo? E por último, para a gente finalizar nesse slide, a gente vai entender um pouquinho o conceito de hematose, certo? Para que a gente compreenda o conceito de hematose, a gente precisa entender que a passagem do ar ela vai ocorrer por difusão entre os alvéolos e os capilares sanguíneos. Como é que ocorre a difusão? Processo de difusão básico de transporte de células. Aquele componente irá se deslocar da região com maior concentração para a região com menor concentração. Então, se nos alvéolos acabou de haver a inspiração, esses alvéolos estão ricos em oxigênio. Então, os alvéolos que se conectam aos capilares sanguíneos vão passar essas moléculas de oxigênio através de difusão do seu meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que são os vasos sanguíneos. Automaticamente, esses vasos sanguíneos que também estão... Esses vasos sanguíneos que estão vindo também lá das células que recolheram o dióxido de carbono, estão vindo ricos em dióxido de carbono. E também vão fazer a difusão desse gás, que eles estão com uma concentração maior, para os alvéolos que estão com uma concentração menor de gás carbônico.
Então o sangue vai receber o oxigênio, enquanto os alvéolos vão receber o dióxido de carbono através do processo de difusão, certo? Então essa difusão ela vai ter que ultrapassar o epitélio do alvéolo, né? O espaço intersticial entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, e também vai ter que ultrapassar o epitélio das paredes dos vasos. Aqui, claro, considerando o oxigênio, né, que acabou de ser captado do meio. Então o oxigênio chegou ao alvéolo, ele vai ultrapassar esse epitélio do alvéolo, ultrapassar o espaço intersticial e vai ultrapassar o epitélio das paredes dos vasos sanguíneos. Essas três passagens que esses gases têm que fazer são as chamadas barreiras respiratórias, certo? Então, da mesma forma que o gás carbônico que está vindo das células nos capilares sanguíneos tem que ultrapassar primeiro o epitélio das paredes dos vasos sanguíneos, depois o espaço intersticial e depois tem que ultrapassar o epitélio daquele alvéolo, ou seja, a barreira respiratória, para que ocorra essa difusão do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E o que é o processo de hematose em si, né? O processo de hematose é exatamente a conversão do sangue rico em dióxido de carbono, certo? Que está vindo ali das células que desempenharam seus processos metabólicos, e a conversão desse sangue rico em dióxido de carbono em sangue rico em oxigênio a partir do momento em que ocorre a difusão do oxigênio dos alvéolos para ele. Então, esse é o processo de hematose, considerando a interação entre os capilares sanguíneos e os alvéolos pulmonares, certo? Então, entendam. Professor, então, ao mesmo tempo está acontecendo que os alvéolos estão ficando pobres em oxigênio, porque está realizando ali a difusão do oxigênio para o capilar, e estão ficando ricos em dióxido de carbono, porque está recebendo dióxido de carbono dos capilares sanguíneos. Isso é hematose? Não, por quê? Porque a hematose ela está associada apenas ao sangue, certo? Ela não se associa aos alvéolos pulmonares. Então, hematose é o processo de conversão do sangue rico em dióxido de carbono para um sangue agora rico em oxigênio, certo? E aqui a gente é só uma figurinha para vocês conseguirem visualizar melhor, certo? A barreira respiratória. A gente tem aqui o epitélio do alvéolo, o espaço intersticial e o epitélio aqui das paredes dos vasos sanguíneos, que é tudo que os gases, tanto o oxigênio como o gás carbônico, precisam ultrapassar para realizar o processo de difusão. Alguma dúvida, gente? Pronto, então a gente fica combinado de eu enviar as questões para vocês, mas a título de fixação, certo? Não, vocês não precisam me enviar as respostas, e aí semana que vem a gente volta com as atividades lá que contam como carga horária mesmo, certo? Então tudo tranquilo? Show, gente. Pronto, pois boa tarde, até a próxima semana, viu?